Este é o fim de Putin. O trono do ditador do Kremlin balança como nunca. Há um golpe no palácio. Será que o homem do bunker será removido pelos seus? As forças armadas da Ucrânia abrem caminho para o Mar de Azov. O sul queima, os ocupantes fogem em pânico. Uma operação em larga escala está próxima. Choque! Vamos imprimir um novo coração para você. Putin tenta desesperadamente vencer a velhice, mas por enquanto perde. O que o ditador envelhecido fará pela vida eterna? Falaremos sobre isso agora mesmo. Saudações, esta é a Ucrânia Hoje, Renata Aslanova e os últimos eventos. Dentro da elite russa, acumula-se gradualmente o que já é difícil mascarar como estabilidade. O The Guardian escreve que a desilusão com Putin já não são conversas isoladas, está se tornando o pano de fundo do sistema, que começa a perder a fé no seu próprio cenário de guerra. A invasão em larga escala, apresentada como um cálculo geopolítico rápido, transformou-se em uma pressão econômica prolongada. Segundo analistas, foi exatamente isso que criou uma rachadura no acordo informal entre o Kremlin e as elites. Lealdade em troca de previsibilidade não funciona mais como antes. Como resultado, forma-se um novo estado do sistema, um distanciamento cauteloso, quase silencioso. Sem revoltas abertas, mas com uma sensação clara, cada um por si. E isso já não é lealdade política, mas um instinto de sobrevivência em condições de guerra prolongada. Putin está sendo derrubado, o Kremlin cheira a grandes mudanças. O que ontem parecia impossível, hoje é cada vez mais discutido não apenas por críticos do regime, mas também por pessoas que foram parte do próprio sistema por anos. Sinais alarmantes, eventos estranhos e declarações que dificilmente podem ser chamados de coincidência começam a aparecer em torno de Putin. E por trás da fachada de unidade ostensiva, parece que um jogo completamente diferente já está em andamento há muito tempo, muito mais duro e perigoso. E se tudo isso estiver realmente interligado, a questão principal já não é se o trono do mestre do Kremlin balançou. A questão principal é quem e quando decidirá derrubá-lo. Veja os detalhes na reportagem. Putin manteve o poder por décadas como se o tempo na Rússia tivesse simplesmente parado e o próprio Kremlin existisse sob leis físicas separadas, onde tudo obedece a um único centro de decisões. O sistema parecia monolítico, a oposição condenada ao silêncio. Quaisquer dúvidas se dissipavam rapidamente no ruído da propaganda. Mas mesmo as construções mais sólidas têm um limite de resistência. O que por anos pareceu um trono inabalável assemelha-se cada vez mais a um campo de luta interna, onde qualquer movimento já pode iniciar o processo de redistribuição de poder. Enquanto no Kremlin continuam oficialmente a mostrar uma unidade monolítica, nos bastidores parece que começa uma matemática completamente diferente: a sobrevivência. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que no círculo de Putin já não existe uma linha única há muito tempo. Segundo ele, aproximadamente metade quer continuar a guerra, enquanto a outra metade procura silenciosamente o botão de sair. Enquanto a economia da Federação Russa entra lenta, mas seguramente em um estado que os próprios empresários russos preferem não pronunciar em voz alta. Segundo Zelensky, mesmo entre pessoas com muito dinheiro e conexões, entende-se cada vez melhor. A guerra já não é uma estratégia, mas um colapso financeiro parcelado. E enquanto alguns no círculo de Putin continuam a jogar de grande império, outros já contam silenciosamente os prejuízos e procuram uma maneira de não acabar sob os escombros desta construção. Na verdade, como o presidente sugere, o Kremlin hoje parece menos uma fortaleza e mais uma sala, onde alguns continuam gritando: "Vamos aguentar", enquanto outros já buscam discretamente uma saída. E o mais interessante é que ambos os lados ainda são forçados a sentar à mesma mesa, fingindo que isso é estabilidade. Recentemente, todos ficaram chocados com um evento noticiado pelo Financial Times. O sistema especial de monitoramento por vídeo, que vigiava a segurança de Putin e seu círculo íntimo, foi subitamente desativado. E enquanto as explicações oficiais soam secas e técnicas, cada vez mais pessoas fazem uma pergunta muito mais intrigante: quem e por que decidiu desligar os olhos eletrônicos que protegiam os habitantes mais importantes do Kremlin? Segundo uma das fontes, o sistema, que é independente das quase 300 mil câmeras em Moscou, só foi religado após os engenheiros o verificarem minuciosamente. Tentaram isolar o sistema de segurança de Putin da internet. Esse pânico no Kremlin surgiu depois que a inteligência israelense coletou vários vídeos de câmeras de trânsito iranianas para determinar a localização exata do Ayatollah. Formalmente, tudo é explicado como uma preocupação com a segurança. Após casos repercutidos de uso de redes de vídeo por serviços secretos de vários países, Moscou teria decidido isolar sistemas estratégicos do mundo exterior. Mas nos bastidores políticos, versões muito mais sombrias já circulam.
Quando a segurança desliga subitamente seus próprios radares, surge uma pergunta lógica: eles estão protegendo o alvo ou, pelo contrário, deixando-o sem cobertura? O sistema só foi reiniciado após os engenheiros o verificarem com cuidado, buscando isolá-lo totalmente da internet, informou a publicação. Tudo isso parece especialmente interessante diante da declaração das autoridades russas sobre a vulnerabilidade da infraestrutura digital. O chefe do FSB, Alexander Bortnikov, admitiu de fato que o gigantesco sistema de vigilância pode se tornar o ponto fraco de toda a estrutura, mas muitos observadores chamam a atenção para outro aspecto. Se algo extraordinário acontecer no Kremlin amanhã, a resposta já está pronta com antecedência. As câmeras não eram confiáveis, a rede estava sob ameaça, problemas técnicos impediram o controle. Uma versão conveniente para quaisquer surpresas futuras. E agora a principal intriga não é mais por que as câmeras foram desligadas. Outra coisa é muito mais interessante. Se num estado onde o controle virou religião, começam a desligar elementos-chave do próprio sistema de vigilância, talvez a maior ameaça ao Kremlin não esteja mais fora de seus muros, mas em algum lugar lá dentro. Uma hostilidade oculta vem se acumulando há muito tempo no círculo íntimo de Putin. O ex-blogueiro pró-governo Ilya Remezlo afirmou que não descarta um cenário de eliminação do ditador russo como resultado de um golpe já no próximo ano. E isso vem de alguém que foi parte do sistema por muito tempo e depois mudou bruscamente de tom. Essas declarações foram feitas em uma entrevista a Ksenia Sobchak, figura que no folclore político russo é frequentemente chamada de forma irônica de afilhada do Kremlin. Segundo Remezlo, o sistema já está ruindo e a principal causa da crise, em sua opinião, é personificada: Putin. O homem no topo que controla tudo é Vladimir Putin. É óbvio, todo mundo sabe disso. Remezlo também enfatizou que se dirige àqueles que ainda estão no sistema, mas já têm dúvidas. Ele fala em criar uma plataforma para quem tem medo de falar contra Putin e pede coragem, sugerindo mudanças inevitáveis. Sua retórica soa como uma tentativa de unir sob uma bandeira elementos dispersos da elite que já não sentem a mesma confiança. Eu uso esta entrevista para falar com aqueles que ainda estão dentro do sistema. Não tenham medo, nós certamente venceremos. Falta pouco tempo e tudo será resolvido. Quero criar uma plataforma para quem tem medo de falar contra Vladimir Putin. O próprio Remezlo prevê que a Rússia poderá passar por uma profunda transformação já no final de 26 ou início de 27. Ele não fala de um golpe clássico, mas de uma mudança silenciosa de sistema, um cenário que lembra mais viradas históricas do que luta aberta. Em sua visão, é o momento em que o país acorda totalmente diferente, sem tiros altos, mas com uma estrutura de poder totalmente nova. Será muito silencioso, como no ano de 1953. Acordaremos em um outro país. E acaba sendo um cenário histórico familiar, onde o sistema fala a língua do controle, mas vive a lógica de cálculos internos e negociações silenciosas. O Kremlin ainda tenta parecer inabalável, mas lembra cada vez mais um mecanismo onde cada engrenagem pensa no que acontece se a próxima quebrar. E em tais sistemas, o mais perigoso não é o golpe externo, mas quando todos decidem que a eternidade não faz mais parte de sua agenda. Uma grande operação das forças ucranianas abalou toda a costa do Mar de Azov. No porto de Mariupol, que os ocupantes tornaram um centro logístico fundamental, a luz se apagou de repente. Mas o mais doloroso para os russos nem é isso. Junto com a energia, sistemas de radar, instalações de reparo, centros de controle e tanques de combustível foram atingidos. De fato, um mecanismo vital de suprimento da ocupação sofreu uma falha grave justamente onde o inimigo se sentia seguro. O porto comercial de Mariupol está totalmente sem energia, e a logística das tropas russas está seriamente prejudicada. O Azov continua a controlar as capacidades logísticas e a aplicar sanções contra os russos na região de Azov. Os problemas para o Kremlin não pararam por aí. Um cargueiro ligado a esquemas obscuros da navegação russa foi retirado do jogo marítimo. E depois do Mar de Azov, as coisas esquentaram também no Mar Negro. Lá, um navio-tanque sofreu danos. Uma embarcação que ajudava Moscou a burlar restrições internacionais e a lucrar com o petróleo. O impacto na popa tirou a capacidade de manobra do navio, tornando outro item da logística russa uma dor de cabeça cara. O navio West Horizon é usado na frota fantasma da Federação Russa para transportar petróleo e derivados, burlando sanções e restrições. O fronte sul está se tornando rapidamente uma zona de colapso logístico para a Rússia. O que antes parecia uma retaguarda segura, hoje desmorona sob ataques sistemáticos a pontes, subestações, depósitos e rotas marítimas.
O Mar de Azov torna-se uma zona de risco, onde cada viagem pode ser a última, e as rotas terrestres para a Crimeia tornam-se gargalos sob pressão constante. Como resultado, a logística russa começa a trabalhar contra si mesma. Quanto mais tentam estabilizar os suprimentos, mais pontos vulneráveis surgem no mapa, e mais perto está o momento em que este sistema ruirá não em partes, mas por inteiro de uma só vez. Detalhes na reportagem. Primorsk está em chamas, pessoal. Estão detonando tudo em Primorsk. As forças armadas da Ucrânia avançam rumo ao Mar de Azov. A logística do inimigo em Priazov já clama por socorro. No entanto, as forças de sistemas não tripulados oferecem aos ocupantes apenas uma destruição ardente. No sul, já se sente o cheiro de uma nova operação em larga escala. A geografia dos ataques abrangeu cerca de 20 regiões da Rússia, bem como as águas dos mares Negro e de Azov. De forma metódica, são destruídos pontes, sistemas de defesa aérea, depósitos de petróleo, subestações, fábricas, armazéns de drones e locais de concentração de tropas ocupantes. E então, a operação militar especial ainda segue o plano. E isso não é tudo. Drones ucranianos fizeram uma verdadeira revisão na navegação de ocupação e, ao mesmo tempo, visitaram 5 navios de carga que serviam ao exército russo. Os ataques atingiram alvos perto de Berdyansk, Mariupol e até na região de Yalta, na província de Donetsk. Para o Kremlin, isso é muito mais doloroso do que pode parecer à primeira vista. Foi através dos portos de Azov que os ocupantes transferiram munições, combustível, equipamentos e outras cargas por anos, sem as quais a guerra logo começa a estagnar. Agora, cada viagem parece cada vez mais uma loteria marítima, onde, em vez de chegar ao porto, pode-se encontrar um drone ucraniano. O que traz um simbolismo especial à situação é que esses mesmos portos eram usados não apenas para a logística militar, mas também para a exportação de recursos ucranianos saqueados, em particular, os grãos. Parece que para parte da frota russa, a temporada de exportação está se transformando gradualmente em uma temporada de grandes problemas, e o Mar de Azov parece cada vez menos uma retaguarda segura e cada vez mais uma zona de alto risco. Enquanto isso, o bloqueio de transporte da Crimeia ganha força. Os ocupantes tiveram que fechar outra travessia importante para a península, a ponte de Henichesk para o cordão de Arabat. E esta já é a segunda artéria vital a sair de cena nos últimos dias. Para a logística russa, a situação parece cada vez mais um pesadelo, onde as estradas diminuem e os problemas aumentam. O chefe do Centro de Estudos da Ocupação, Petro Andriushchenko, informa que o ataque provavelmente atingiu uma das pontes na região do cordão de Arabat, em Henichesk. Junto com os problemas na direção de Chongar, isso cria um cenário extremamente desagradável para as tropas russas. O que até pouco tempo era considerado uma retaguarda segura está se transformando gradualmente em um gargalo estreito, pelo qual é cada vez mais difícil fazer passar tropas, equipamentos e munições. Isso parece especialmente doloroso diante da crise de combustível. Após uma série de ataques ucranianos a depósitos de petróleo e instalações logísticas, os ocupantes já enfrentam interrupções no fornecimento de combustível. Agora, cada nova rota bloqueada só faz aumentar o efeito. Dá a impressão de que a logística russa opera assim. Quanto mais longa a da estrada para a Crimeia, menor o estoque nos tanques. E o pior para o Kremlin é que os problemas estão se acumulando de vários lados ao mesmo tempo. Drones ucranianos caçam caminhões de combustível e carga na retaguarda, enquanto as rotas terrestres para a península seguem sob controle constante. Se antes a Crimeia era o porta-aviões insubstituível da Rússia, hoje parece uma ilha sendo lenta e firmemente isolada de seus suprimentos. A situação também é tensa na região de Donetsk. Os russos estão gravando recomendações para quem viaja pela rodovia Mariupol-Donetsk. Dizem para manter a velocidade acima de 160 km por hora e vigiar o céu. Vai que surge alguma surpresa? Vigilância máxima. Fiquem de olho no céu, nada de ouvir música, fumar cigarros ou ficar bebendo café. A missão é olhar para cima, para ter certeza absoluta de que não tem nada pairando sobre a sua cabeça. Não há paz para o inimigo nem onde eles esperavam ter uma retaguarda tranquila. Parece que os ocupantes em Mariupol e Azov entraram numa série sem fim chamada Ataque, Explosão e Apagão. O que a propaganda russa queria como vitrine de reconstrução agora é um lugar onde a luz acaba mais rápido do que surgem boas notícias para eles. O mais interessante é que o ataque à subestação não tem nada a ver com as lâmpadas das casas. Para o exército russo, esse é um golpe direto no coração da sua logística. Rotas vitais para o fronte sul passam por Mariupol, e a ferrovia, grande aposta deles após os danos na ponte da Crimeia, vira sucata cara sem energia. Sem energia ali os trens não circulam, o que gera problemas na entrega de combustível, equipamentos e munições.
Como resultado, os russos são obrigados a transportar as cargas em comboios rodoviários. E aí vem o pior: as estradas ficam lotadas de caminhões e tanques, tornando-se alvos perfeitos para os drones ucranianos. É uma situação bastante irônica. Ao tentar salvar a logística, os ocupantes a transformam em uma longa fila de alvos em potencial. E junto com a luz, some o principal mito do Kremlin sobre uma retaguarda segura. Mariupol, que a propaganda russa tentou vender como símbolo de estabilidade, agora parece uma cidade sob constante controle de fogo. Quanto mais as subestações falham, mais difícil é explicar aos moradores por que essa retaguarda vive sob as leis de uma zona de guerra. A situação parece cada vez mais fora de controle para o Kremlin. A costa de Azov, as rotas para a Crimeia, a logística de combustível e os centros de apoio, tudo isso vira um sistema onde cada nova linha de suprimento dura apenas até a primeira falha. A propaganda russa ainda tenta vender estabilidade, mas a realidade impõe seus próprios ajustes a cada momento. As cargas demoram mais, as rotas ficam mais longas e os riscos estão cada vez mais próximos. Nesta nova geografia da guerra, a questão não é onde será o próximo ataque, mas quanto essa estrutura logística aguenta antes de ruir por completo. Enquanto a economia russa gasta bilhões na guerra, o Kremlin parece estar realizando outro megaprojeto: a salvação do próprio Putin. Segundo o jornalista investigativo Andrei Zakharov, o ditador russo está tão obcecado com a ideia de longevidade que uma equipe inteira se formou ao seu redor para cumprir a principal tarefa estatal: não construir uma nova Rússia, mas reformar seu governante idoso. Um papel fundamental neste projeto, segundo o investigador, é desempenhado pela filha de Putin, Maria Vorontsova, que supervisiona a pesquisa genética, e por um dos aliados mais próximos do ditador, Yuri Kovalchuk. São eles que promovem ideias fantásticas sobre bioimpressão de órgãos e a futura substituição de corações humanos, fígados e outras partes do corpo. Dá a impressão de que não estão mais vendendo programas políticos para Putin, mas sim uma assinatura pessoal para uma segunda vida. O mais irônico é que a maioria dessas tecnologias ainda são experimentos, mas parece que isso não impede o mestre do Kremlin de sonhar com o dia em que os médicos anunciarão solenemente: Vladimir Vladimirovich, o fígado velho não é mais necessário. Imprimimos um novo. O problema é que a ciência ainda avança muito mais devagar do que o envelhecimento de seu paciente mais famoso. O chefe do Kremlin finalmente tem um inimigo que não pode ser intimidado, subornado ou silenciado. Ele se aproxima lentamente a cada dia, e parece que é disso que Putin tem mais medo. Recentemente, rumores estranhos, perguntas desconfortáveis e histórias misteriosas têm surgido cada vez mais em torno do ditador russo. E quanto mais o Kremlin tenta demonstrar força e controle, mais difícil fica esconder o óbvio. Afinal, existe um rival para quem czares, imperadores e ditadores acabaram perdendo. E parece que é contra ele que Putin está travando sua batalha mais importante. O que está acontecendo com a saúde do homem do bunker? Veja na reportagem. Viver para sempre. Parece que seu maior medo não é a OTAN, nem as sanções, nem mesmo os drones ucranianos. Seu principal inimigo é o tempo. E enquanto a economia russa sufoca sob o peso da guerra, o próprio mestre do Kremlin parece estar travando sua própria guerra contra a velhice e a morte. Segundo a mídia ocidental, dezenas de bilhões de dólares já foram gastos no projeto de longevidade na Rússia. Terapia genética, cultivo de órgãos humanos em animais, bioimpressão de tecidos vivos, experimentos de rejuvenescimento celular. Tudo isso parece mais o enredo de um suspense de ficção científica do que o programa estatal de um país em guerra e com dificuldades econômicas. Dá a impressão de que o Kremlin está mais preocupado em consertar seu próprio governante do que com o futuro de seus próprios cidadãos. Chama a atenção o fato de que Putin há anos se interessa publicamente por ideias de uma vida quase infinita. Ele fala sobre substituição de órgãos, rejuvenescimento do corpo e tecnologias do futuro com tanto entusiasmo, como se planejasse testar pessoalmente sua eficácia nos próximos séculos. E as conversas sobre banhos de gelo e criocâmaras apenas adicionam a essa imagem um tom de luta desesperada contra o calendário implacável. No entanto, quanto mais o Kremlin fala sobre vencer o envelhecimento, mais perguntas surgem. Os críticos lembram, há muitas declarações bombásticas, mas resultados convincentes são bem menores. Alguns até sugerem que os cientistas simplesmente dizem ao líder russo o que ele quer ouvir. Afinal, quando você tem mais de 70 anos e não quer abrir mão do poder, a perspectiva de enganar a morte torna-se extremamente atraente. A ironia é que, enquanto Putin busca a receita da imortalidade, sua aparência física torna-se cada vez mais alvo de novos boatos e debates. Em vez da imagem de um governante eterno, o mundo vê cada vez mais um homem que tenta desesperadamente provar à natureza que suas leis não se aplicam a ele.
Mas a história já mostrou várias vezes, a morte pode ser ignorada, adiada ou temida, mas ninguém jamais conseguiu fechar um contrato vitalício com ela. Conversas sobre os problemas de saúde de Putin circulam há muitos anos. Regularmente lhe atribuem os mais diversos diagnósticos, de doenças neurológicas a câncer. A Moscou oficial, como de costume, nega tudo categoricamente. No entanto, vídeos e fotos trazem repetidamente novos motivos para discussões. Ora, Putin se agarra com força à mesa durante uma reunião como se fosse o último pilar de estabilidade, ora se move com tanto cuidado como se cada passo fosse aprovado por uma comissão especial do Kremlin. A última aparição de Putin no desfile em Moscou gerou uma nova onda de perguntas. Jornalistas britânicos notaram que o ditador russo parecia visivelmente exausto, envelhecido e com um inchaço artificial. As redes sociais explodiram em discussões e os usuários começaram a especular se o uniforme de gala não estaria escondendo problemas cada vez mais óbvios do chefe do Kremlin. O jornal Daily Mail observa que, desta vez, nem mesmo a imagem televisiva cuidadosamente preparada conseguiu disfarçar totalmente as mudanças na aparência do líder russo. O homem que por anos foi exibido como símbolo de força e controle, cada vez mais passa a impressão de um político sobre cujos ombros recaiu o peso de suas próprias decisões. E quanto mais a guerra se prolonga, mais difícil fica esconder o cansaço por trás de cerimônias oficiais e discursos de gala. Um homem baixo e decrépito, curvado sob o peso de uma carga que ele não consegue mais carregar. Ou o próprio Putin está com medo, ou ele está sendo intimidado dessa forma, alimentando um temor que leva à paranoia. Ele parece solitário e isolado dentro de sua bolha de segurança. Uma onda de boatos atingiu o Kremlin após fotos das mãos do ditador vazarem na internet. Nas imagens publicadas, as veias, a pele seca e os tendões bem marcados eram claramente visíveis. Na rede, começaram logo a criar teorias. Especialistas e comentaristas voltaram a falar sobre possíveis problemas de saúde do homem que, há mais de um quarto de século, tenta parecer um governante eterno. Claramente há algo errado com as mãos de Putin. Além de estarem sujas de sangue até os cotovelos, as veias nelas estão muito saltadas. Mas este está longe de ser o primeiro episódio. Anteriormente, imagens do encontro de Putin com Trump também causaram discussões acaloradas, quando usuários notaram seu andar hesitante. Nas redes sociais, brincavam na época que as pernas do presidente russo pareciam querer se aposentar muito antes de seu dono. De tempos em tempos, surgem suposições muito mais graves. Em vários vazamentos e mensagens não oficiais, apareceram versões sobre doenças oncológicas ou mal de Parkinson. Não há provas para essas afirmações, mas os boatos continuam ganhando vida própria e retornam regularmente ao espaço de informação. Posso confirmar que ele foi diagnosticado com o estágio inicial do mal de Parkinson, mas a doença está progredindo. Putin recebe regularmente medicamentos fortes e injeções de analgésicos. Ao mesmo tempo, outros observadores pedem para não buscar sensacionalismo onde pode haver apenas mudanças comuns da idade. Após décadas no poder e tentativas infinitas de manter a imagem de um líder eterno, até a imagem mais cuidadosamente construída começa a se apresentar rachaduras. E talvez seja exatamente esse o principal paradoxo de toda essa história. O homem que por décadas tentou criar a imagem de um governante onipotente e insubstituível, hoje lembra cada vez mais alguém travando uma luta desigual contra a própria idade. Bilhões em experimentos de longevidade, conversas sobre transplante de órgãos e sonhos de uma vida quase infinita parecem uma tentativa de superar o rival mais antigo da humanidade, o tempo. Mas enquanto os cientistas do Kremlin buscam a receita da imortalidade, o calendário continua a virar as páginas implacavelmente. E parece que é justamente esse adversário que deixa Putin muito mais nervoso do que as sanções, a OTAN ou até mesmo os drones ucranianos. E o que você acha dos últimos acontecimentos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Deixe seu like e se inscreva para não perder as principais notícias. Até o próximo episódio!